24 de maio de 2025, sábado da quinta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sábado, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desse sábado, que alegria! Sintam-se bem acolhidos na paz de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele, tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem à Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, no sábado nós concluímos, essa sessão. Estamos acompanhando os Atos de São Paulo e praticamente que iniciamos agora os Atos de Paulo com Timóteo, Como o próprio texto nos informou, Timóteo era filho de uma judia e filho de um grego, ou seja, a mãe era da religião judaica e o pai era pagão, Olha que interessante, eu gostaria de pegar alguns pontos da leitura para nossa reflexão. É muito importante nós lembrarmos que no texto dessa semana, de sexta-feira, se não me engano, de quinta-feira, se não me engano, nós ouvimos no Concílio de Jerusalém que a circuncisão foi abolida. Ninguém precisa se circuncidar, Foi decidido entre os apóstolos lá em Jerusalém. Pedro estava lá com Paulo e Barnabé, os demais apóstolos, São Tiago, que era bispo de Jerusalém. Enfim, foi decidido. E agora, Paulo ele vai para um lugar onde tem muitos judeus, que era onde vivia Timóteo, em Listra e Icônio. E o que faz Paulo lá? Paulo ele toma para si Timóteo, circuncida-o e depois eles começam a partir, começam a percorrer as cidades para anunciar o Evangelho.
e pregar o que os apóstolos tinham decidido lá no Concílio de Jerusalém. Por que Paulo circuncida Timóteo? Sendo que já tinha sido decidido que não precisa mais, a circuncisão não faz mais sentido, né? Para não escandalizar e não arrumar confusão com os judeus que estavam ali. Olha que interessante. A partir desse ponto, eu quero levar a reflexão, todos nós, né? Cultivar essa reflexão, de que na nossa vida, minha gente, muitas vezes, presta bem atenção, muitas vezes nós vamos ter razão e até o direito de falar algumas coisas ou de executar, de fazer algumas coisas. Mas para evitar constrangimento, para evitar um mal maior, muitas vezes é conveniente que nós não falemos ou não façamos algumas coisas. Mesmo que nós percebamos, eu estou no meu direito de falar ou de fazer, eu devo fazer. Às vezes é preciso sabedoria e fechar a boca ou deixar de fazer algumas coisas para poupar um mal maior, como acabei de dizer. Então, por isso que é importante, né, nós sempre cultivarmos uma vida de oração. E na nossa vida de oração, nós pedirmos a Deus, Senhor, nos dê o dom do discernimento. Nos dê o dom do discernimento, para que nós falemos o que deve ser falado, no momento que deve ser falado, se de fato deve ser falado. Para que nós façamos o que precisa ser feito, no momento certo, e se de fato devemos fazer. Isso é uma questão de sabedoria, isso é uma questão de maturidade espiritual. Isso é uma questão de ser sensível à voz de Deus que nos fala, né? E que nos clama por prudência, sabedoria, discernimento. É muito bonito isso em São Paulo. Ora, Paulo desobedeceu o Concílio de Jerusalém, que tinha proibido a circuncisão? Não. Ele fez uma leitura daquele lugar, dos judeus que estavam lá, e ele simplesmente procurou evitar problemas para si. Então na vida a gente muitas vezes vai ter que fazer isso, né? Quando a gente passa um pouquinho para a teologia moral, isso, acontece o que nós chamamos de casuística. Existe a lei, existe sempre o que é o ideal, não é? Mas nem sempre nós conseguiremos, para chegar a um estágio de conversão e gozarmos da plenitude da salvação de Deus, nem sempre nós conseguiremos trilhar de maneira ordinária todos os passos que a lei nos propõe. Padre, o senhor está aí você pode me dizer, Padre, o senhor está nos exortando a descumprir a lei de Deus? A fazer as coisas erradas? Não, não é isso. Tenha ouvidos também de sabedoria para você entender o que eu estou falando, né? Não seja inoportuno, não seja indevido. Tenha ouvidos de sabedoria. Eu não estou dizendo para você ou para mim mesmo que é lícito desobedecer a Deus. Eu estou dizendo que, às vezes, para que a obediência à vontade de Deus aconteça, e para que a vontade de Deus aconteça efetivamente, às vezes é preciso que nós passemos por caminhos alternativos. Padre, mais uma vez, o senhor está mandando a gente desobedecer a Deus? Exemplifique. Ora, eu vou dizer a vocês, meus queridos, eu não tenho um exemplo para dar concreto, né? As coisas elas acontecem no dia a dia da nossa vida, né? No dia a dia da nossa vida, a gente precisa ter
a sensibilidade de perceber o que Deus nos pede que nós façamos ou falemos, né? E simplesmente fazer na hora certa, né? Simplesmente fazer na hora certa. Então, é claro, tem vários exemplos que eu poderia falar aqui, mas é melhor nem falar, para que nós entremos no discernimento, né? E depois nós vemos aqui, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte do que eu estou falando, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Às vezes a gente é muito legalista. A lei é isso, então é isso, né? Eu dei um exemplo, me veio agora um exemplo na cabeça que eu vou falar. Eu dei um exemplo na missa esses dias, né? Às vezes a gente vai celebrar em alguns lugares e a gente vê determinadas assembleias que tem um monte de pessoas que usam roupas vulgares e indevidas para um culto religioso, para um culto sagrado. A gente sabe que não está correto. Se a gente vai proceder de maneira legalista, a gente vai pegar, a gente vai dar uma bronca bem dada e a gente vai proibir essas pessoas de se aproximarem do sacramento da Eucaristia. Mas será que, agindo de maneira legalista desse jeito, é claro que se eu fizer isso eu tenho toda a razão, né? Eu tenho toda a razão. Mas será que se eu agir dessa maneira, as pessoas que estiverem nessas condições, elas vão entender, todas elas entender a minha postura de pai, e elas vão se corrigir e permanecer na igreja? Ou será que eu vou perder muitas dessas pessoas que nunca mais vão pisar numa igreja? Vocês conseguem entender? Ah, então o senhor não vai falar nada. Olha, talvez não seja o momento de falar naquele momento, mas numa posterior pregação, por exemplo, convidar o povo a celebrar os sacramentos de maneira mais piedosa, né? Com o coração preparado, também com as vestes preparadas, num outro momento. Por que não? Será que não é mais eficaz? Será que não ganharia mais pessoas? E assim deixaria de correr o risco de perder, ao menos nem que fosse uma delas? Vocês conseguem perceber o que eu estou tentando dizer? E nós precisamos disso. Eu falei também tantas vezes que às vezes nós evangelizamos de maneira errada, né? Às vezes a gente vai convidar as pessoas para participarem da igreja, sobretudo dentro de casas, familiares que não querem compromisso com a igreja, e a gente já parte para o legalismo. Olha, perder missa é pecado, olha não sei o quê, olha, você vai para o inferno, olha não sei o quê. Olha, você já perdeu o seu interlocutor se você começou a evangelizar com esses argumentos baseados na lei. Minha gente, não estou dizendo que não seja importante a lei. Eu não estou dizendo que isso não deve ser anunciado, mas isso deve ser anunciado dessa maneira para pessoas que já têm experiência com Deus. Vocês conseguem me entender? E depois nós vemos aqui, então é um exemplo fantástico. Paulo e Timóteo nesse lugar, né? Um exemplo fantástico. E nós vemos que, agora um outro ponto para a nossa reflexão, que também é muito bonita essa leitura de hoje. Eles tentaram entrar em alguns lugares para pregar e o texto enfatiza que o Espírito Santo os proibia de entrar em alguns lugares. É claro que o texto não fala o motivo, mas aqui um outro ponto para a nossa reflexão é nós sermos, além de termos o dom do discernimento, nós, para saber o que fazer, né, nós também precisamos pedir para Deus o dom do discernimento para que Ele nos livre, para que Ele nos ajude a deixar de fazer o que precisa ser deixado.
Então, mais uma vez, o dom do discernimento. Eles precisavam do dom, ele se utilizou do dom do discernimento para saber que ele tinha de fazer a circuncisão, mesmo não tendo sentido. E depois ele ouviu a voz do Espírito Santo para ele não fazer não ir num lugar que ele não devia. Ser sensível a Deus, escutar a Deus, às vezes nos livra de nós estarmos não somente em lugares espaciais, mas estarmos em situações, em algumas situações da nossa vida, que não sejam para nós. Quem reza e quem está com o Espírito Santo presente na caminhada, não caminha por lugares que não seja da vontade de Deus. Por isso, nesse ponto de reflexão, eu quero que você tire para a sua vida o seguinte: todas as vezes que você precisar dar passos e tomar decisões na sua vida, e fazer escolhas, enfim, reze para que o Espírito Santo te leve para o lugar que é para você, que é seu, e que não seja para outra pessoa, mas é seu. Mais uma vez, o dom do discernimento. O dom do discernimento. E depois nós vemos no final do texto que Paulo ele tem uma visão de alguém que está pedindo para que ele vá para Macedônia. E eles vão para Macedônia para pregar o evangelho lá. Então é a mesma coisa. Mais uma vez, o dom do discernimento também para nós caminharmos para lugares que são os nossos lugares, que são feitos para nós. Aqui também não é só lugar espacial. Quantas vezes nós trazemos sonhos em nossa vida, minha gente, e nós paramos pela metade e Deus nos dá a oportunidade de nós irmos até o fim. Qual é hoje a Macedônia da minha vida que Deus me chama a perseguir, a persistir, até alcançá-la, até chegar até ela? Claro que não é a Macedônia, a cidade da Macedônia, Mas pode ser um sonho, pode ser uma meta, pode ser alguma coisa que você já por anos está rezando e que não vê acontecer, não vê sinais. Continue firme. Mas você pode me perguntar, mas padre, como eu vou saber no que eu devo ser insistente e o que eu devo desistir ou abandonar ou deixar para trás? Como que eu vou saber? Mais uma vez, minha gente, pelo dom do discernimento. Por isso a necessidade de termos uma vida de oração, de termos uma vida sacramental. Essa necessidade. Consegue me entender? Que Deus nos ajude e nos dê o dom do discernimento, da prudência, da serenidade, e que a nossa vida seja repleta de alegrias espirituais, abundantes conquistas. Queridos, sabadou, desejo a vocês um excelente fim de semana, com muita paz e saúde. Amanhã é domingo, amanhã não nos encontramos com este programa Reflexão Diária, mas na segunda-feira estaremos de volta. Um convite a vocês que seguem as minhas redes sociais. Agora você pode baixar no seu celular, seja Android ou seja o sistema iOS, iPhone, você pode baixar o aplicativo da Rádio Rainha da Paz. E nesta rádio, às 9 horas da manhã, de segunda a quarta, depois quinta-feira às 9h30, sexta-feira às 9 horas, e também todos os dias às 18 horas tem a programação comigo. De manhã a reflexão diária e de
tarde, reprise das minhas homilias. Então, instale no seu celular o aplicativo da Rainha da Paz, da Rádio Rainha da Paz. É música católica 24 horas. Você pode colocar música para escutar no seu trabalho, indo para o trabalho, quando você estiver trabalhando, quando você estiver na sua casa cozinhando, limpando a casa. Enfim, faça a experiência e ajude-nos a divulgar esse trabalho novo que está sendo iniciado. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.